Live. Olá a todas, todos e todes. Meu nome é Washington Reis, sou licenciando em Matemática pelo FRJ e serei o mediador deste painel que tem como nome Gêneros e Sexualidades e sua emergência nas pesquisas em Educação em Ciências e Matemática, e que vai tratar das pesquisas que estão sendo desenvolvidas no âmbito da pós-graduação, tendo como fio condutor as questões de gêneros e sexualidades na educação de ciências e matemática. Eu estou aqui com a Luísa Mendes, que é licenciada em Matemática pela Universidade Federal Fluminense, a UF, e mestrando em Ensino de Matemática pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática da UFRJ, o PEMAT, o Tadeu Vaz, que é licenciado em Matemática pela UFRJ e mestrando em Ensino de Matemática pelo PEMAT, o Hugo Detoni, que é licenciado em Física pela UFRJ, mestre em Ensino de Física também pela UFRJ e atualmente doutorando da linha de Ensino de Física pelo PEMAT. E por último, o Igor Guzzi, que é licenciado em Matemática pela UF e atualmente é mestrando em Ensino de Matemática também pelo PEMAT. Todos somos membros do grupo de pesquisa TIME, Tecnologias, Inclusão, Matemática e Educação, o qual é vinculado ao PEMAT, e nós atuamos na linha de Educação Matemática pela Diversidade Sexual e de Gênero. Está conosco também, como suporte técnico por trás das câmeras, o professor Agnaldo Quincalha, que é um dos coordenadores do grupo e orientador das pesquisas que serão aqui apresentadas. E estas pesquisas, elas emergem da inquietação dos discursos hegemônicos que colocam as ciências ditas exatas no local de neutralidade, onde as questões sociais não devem se fazer presentes por conta de uma ideia de que a matemática, por exemplo, é um conhecimento fechado em si mesmo. Soma-se a isso o fato de que matérias como matemática e a física são colocadas como medidores de inteligência, e práticas como essa geram exclusões, tal qual o mito de que meninas não são boas em matemática e, por consequência, não devem seguir carreiras envolvidas com ciências, tecnologias, engenharias e matemática. Nesse sentido, é comum que a diversidade sexual e de gênero, quando abordada na escola, seja restrita a disciplinas como filosofia, sociologia ou biologia, e mesmo quando pautadas, são através de uma perspectiva discursiva centrada nos corpos heterossexuais e cisgêneros. Então, a nossa proposta aqui é promover reflexões sobre por que discutir gênero e sexualidades é importante para a área de educação em ciências e matemática, e como os professores dessas matérias podem contribuir com essas discussões sem se limitarem às visões hegemônicas. Sabemos que a formação para diversidades é uma demanda educacional já presente em documentos oficiais da década de 90, mas que não tem sido objeto de pesquisa no âmbito da formação e das práticas de professores das ditas ciências exatas. É importante dizer também que nós entendemos gênero como um conceito referente à construção cultural coletiva dos atributos de masculinidade e feminilidade, e nos remetemos a gêneros, no plural, para romper com uma lógica binária que invisibiliza outras identidades e subjetividades. Já por sexualidades, entendemos como uma descrição geral para uma série de crenças, comportamentos, relações e identidades socialmente construídas e historicamente modeladas. E no que tange à educação, partimos do pressuposto de que gêneros e sexualidades são temas transversais a todo o currículo, e por isso nenhuma matéria deve se furtar dessa aplicação. A partir desses princípios, será situado aqui as relações entre a educação em direitos humanos e a educação matemática, as relações entre professores e alunos quanto ao reconhecimento no que tange às identidades de gêneros e sexualidades, e os desafios que emergem quando essas relações se tornam desrespeitosas. Será falado também sobre gêneros no ensino de física, e, por fim, vamos pensar as trajetórias de professores de matemática LGBTQIA+, através de narrativas sobre suas representações sociais a respeito do lugar e do papel do discurso sobre diversidade sexual e de gênero nas salas de aulas de matemática. E, para concluir, nesse grupo nós defendemos a necessidade e a importância de pesquisar esses temas em educação de ciências, porque
Reconhecimento, visibilidade e representatividade são ideias que também atravessam político-pedagogicamente as aulas dessas matérias. Além disso, reconhecemos o nosso papel de enfrentamento nesse momento político do Brasil e como os professores de matemática e física também são responsáveis em contribuir com essa temática que é tão importante para a mudança de uma mentalidade que ainda se faz fortemente presente em nosso país. Então, espero que tenhamos uma ótima discussão. Ao final das apresentações, terá um momento para um diálogo, né, para a partilha, de acordo com os comentários que vocês fizerem no chat. E de antemão, já agradeço a todas, todos e todes que estão nos acompanhando e passo a palavra para minha querida colega Luísa. As palavras. Olá a todos, todas e todes. Meu nome é Luísa, como o Washington falou, sou mestranda do PEMAT da UFRJ e ingressei na turma de 2020. E aí eu queria trazer um pouquinho para vocês nessa conversa sobre o que eu estou pesquisando. Eu pesquiso sobre o tema Educação em Direitos Humanos e Educação Matemática. E aí, para começar aqui a nossa conversa, queria questionar o que de fato são direitos humanos, né? Acho que é importante a gente fazer essa pontuação, porque no Brasil, esse termo direitos humanos foi muito e ainda é pejorativamente relacionado, associado ao termo direitos de bandido, por, por sua luta ter começado na ditadura militar para defender os direitos dos presos e perseguidos políticos, né? E ainda é um estigma que carrega até hoje. Mas, na verdade, esse termo foi oficializado em 1948 com a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU. Apesar de ter esse marco temporal, a gente tem que pensar um pouco na construção histórica desses direitos, né? Eles não foram instituídos, pensados apenas nessa época, já é de muito tempo. E aí, para a gente tentar contextualizar um pouco melhor quais são esses direitos, como eles surgiram, na teoria de direitos humanos, a gente divide em 3 gerações, né? Então, a primeira geração estaria relacionada à liberdade, às liberdades individuais, aos direitos civis. E essa geração surgiu com força durante a Revolução Americana e a Revolução Francesa. E aí, esses direitos falam de propriedade, locomoção, opinião, direito à crença religiosa, então realmente são direitos individuais. Já a segunda geração, que traz como lema a igualdade, está mais preocupada com os direitos sociais, então são direitos coletivos, né, mais de grupos. Então ela surge na Revolução Industrial, pensando nos direitos trabalhistas, no direito à educação, à saúde, à habitação. Já a terceira geração, solidariedade, aí sim, direitos coletivos, que já são num âmbito de globalização mundial. Então, pensando na defesa ecológica, na paz, no direito ao desenvolvimento e no direito à partilha do patrimônio científico, cultural e tecnológico. É importante a gente ressaltar que esses direitos, na teoria, são universais, são a todos. Então, sim, são direitos de bandido, são direitos meus, são direitos seus, são direitos dos alunos da escola pública, dos alunos da escola privada, são direitos de todos. Porém, a gente sabe que, na realidade, é só a gente olhar para o nosso lado, isso não acontece. Esses direitos não são concedidos. E aí, pode passar o slide? A gente pensa, então, o que vem, então, a ser educar em direitos humanos? A gente já sabe que é direitos humanos, o que seria, então, educar em direitos humanos? E aí, a educação em direitos humanos, ela vê a própria educação como um agente que auxilia na conscientização, implementação e ampliação dos direitos humanos para todos. Entendendo que esses direitos não estão sendo concedidos, o que a educação pode fazer para ajudar para que sejam? Né? E aí, para a gente entender um pouquinho melhor sobre o que se trata a educação em direitos humanos, eu trouxe as 3 dimensões da educação em direitos humanos que a Vera Maria Kondo traz em 2012 para toda a América Latina, incluindo o Brasil. E aí, a primeira dimensão, seria a formação de sujeitos de direito.
que é isso? É a gente conscientizar os estudantes que os direitos também pertencem a eles. Porque na América Latina, de uma forma geral, incluindo no Brasil, pelo nosso histórico de ditaduras, governos autoritários, a gente tem uma percepção de que os direitos não nos pertencem, que eles são presentes de autoridades, que da mesma forma que um presidente pode falar que está dando direito à previdência, ele pode também retirar e a gente não contesta, porque a gente não entende que aqueles direitos nos pertencem. Então, essa formação para sujeitos de direito vem quebrar essa cultura. A segunda dimensão é empoderamento dos grupos historicamente oprimidos. Né? Então, ela vai trabalhar numa potência individual e coletiva desses grupos, para que possa ter um reconhecimento e valorização desses grupos que foram socioculturais excluídos e discriminados. Né? Entre eles, mulheres, população negra, pobres, população LGBTQIA+, e a própria população indígena. Então, trabalhar no empoderamento desses indivíduos de forma individual e de forma coletiva. A última dimensão seria o educar para nunca mais, que é fazer um resgate da memória histórica, romper com uma cultura do silêncio que também é muito predominante na América Latina em relação a eventos históricos onde os direitos humanos foram violados. Que eventos são esses? Por exemplo, a invasão portuguesa com a dizimação da população indígena, a escravidão brasileira e a própria ditadura militar, que trouxe que violou tantos direitos humanos. Pode passar? E aí a gente começa a pensar, ok, mas e a matemática? O que tem a educação matemática com isso, com todo esse discurso de educar em direitos humanos? E aí, pensando nessas aproximações, a gente está estudando um pouco algumas teorias, como o Matemática para Ler e Escrever o Mundo, que é muito baseado em Paulo Freire, a educação matemática para a justiça social e educação matemática crítica, que aqui a gente vai trabalhar como uma coisa unificada, porque o próprio Goodstein e o Scobie-Smalls, que são teóricos da área, não dissociam os três termos, então acho que a gente pode falar deles de como um todo, para melhor fluir aqui a nossa conversa. E aí eu gostaria de focar, então, nesse Matemática para Ler e Escrever o Mundo. E aí o Eric Goodstein, numa entrevista para Moura e para Faustino, ele traz uma fala muito interessante de um aluno dele, e ele fala, que explica o que seria matemática para ler e escrever o mundo. Ele fala o seguinte: ler e escrever o mundo com matemática significa muito. Isso significa que você olha para qualquer questão que aconteça em qualquer lugar do mundo. Quando você lê o mundo, você está recebendo informações de fundo e vendo por que o problema que você vê está ocorrendo. Você, então, encontra uma maneira de resolvê-lo. Isso traz escrito o mundo com a matemática. Ao escrever o mundo, você está pronto para usar a matemática para provar seu ponto. Então, a matemática seria uma forma dos sujeitos reconhecerem a realidade que os cerca, eles lerem esse mundo e, usando a matemática, fazerem mudanças nesse mundo para que, de fato, se possa ampliar, implementar os direitos humanos na nossa realidade. Então, é assim que a gente enxerga o papel da educação matemática nesse contexto. E aí, pensando, então, um pouco nisso tudo, vou trazer para vocês qual é o objetivo da minha pesquisa, que, como eu falei, está bem no começo, entrei esse ano no mestrado, mas a gente já está pensando em coisas bem interessantes. A gente percebeu, por meio de levantamentos, que os temas relacionados aos direitos humanos ainda estão em falta na formação inicial do professor de matemática. E, entendendo a sua importância, compreendendo tudo isso que a gente está conversando aqui, que os meninos vão trazer também, a gente vai propor um curso de formação continuada para professores de matemática em educação em direitos humanos. Então, muito obrigada, foi isso que eu trouxe para vocês hoje. Obrigado, Luísa. É uma fala muito importante, né? Porque é daí que surge todas as demandas sociais de nossos tempos, né? A questão dos negros, indígenas, mulheres, LGBTQIA+. E eu trago para o diálogo o que no Milton Santos, né, que é um geógrafo brasileiro, a dimensão da cidadania também, que é muito emergente nesse contexto de direitos humanos, né? Anda lado a lado.
e ele fala de cidadanias mutiladas, né? Porque ao passo que eu tenho uma parcela que tem a possibilidade de ser cidadã, mas ele vai fazer uma crítica dizendo que essa parcela, na verdade, ele não quer ser cidadão porque eles querem privilégios, né? Que seria a classe média, os ricos, e ao passo que eu tenho também uma classe que não tem o direito de ser cidadã e tem a sua cidadania mutilada, que são essas parcelas que mais precisam ter o olhar do professor em sala de aula, né? E como professores de matemática, física, ciências em geral, pode mudar a sua prática para incluir esse aluno dentro das suas aulas para fazer com que haja essa diminuição, né, desses problemas sociais que tanto assolam o Brasil. Muito obrigado. E agora a gente passa para o Tadeu. Obrigado, Washington. Oi, gente. Me chamo Tadeu e eu estou também no programa do PEMAT. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o que eu tenho pesquisado. Na verdade, tem a ver com a teoria do reconhecimento. Na verdade, a teoria do reconhecimento, ela começa lá com Hegel, mas eu vou pegar uma visão mais atualizada, que é desse filósofo Axel Honneth, que ele vai primeiro, né, tentar pensar o que é reconhecer outra pessoa, né? A gente usa a palavra reconhecer muito no cotidiano, né? Como se eu estivesse reconhecendo, vendo uma pessoa ali, eu estou identificando aquela pessoa, mas reconhecer, na verdade, a gente tem que começar pensando que é uma atividade recíproca, né? No sentido de que eu reconheço o outro e o outro me reconhece. Mas em quê? Reconhecendo as suas potencialidades, nas suas características, nas suas subjetividades. Então, reconhecer não é só algo de constatação e aceitação. Reconhecer é o valorizar as potencialidades e as características do outro. Então, uma coisa legal disso é pensar que, por exemplo, né, pensando no nosso recorte aqui do tema, se eu tenho uma pessoa que não reconhece a homossexualidade, a bissexualidade, a pansexualidade como sendo uma sexualidade válida, por exemplo, então essa pessoa também não pode ser reconhecida, não pode demandar, exigir ser reconhecida pela sua sexualidade também. Então, é uma via de mão dupla, tá? E isso é bem legal porque isso tem um impacto no indivíduo. Por quê? Porque conforme a gente vai se reconhecendo e sendo reconhecido, porque a gente também tem um auto-reconhecimento, acaba que a gente vai tomando conta das nossas potencialidades, a gente vai se transformando. Né? E ao longo da vida a gente tem necessidades diferentes, né? Conforme a gente vai amadurecendo, conforme a gente vai tendo algumas experiências, acaba que a gente vai reconhecendo novas esferas que podem ser reconhecidas. Então, o reconhecimento, na verdade, não é algo finito, é algo que vai ser contínuo e que vai ter meio que uma ideia de uma hélice ascendente, porque eu vou sendo reconhecido e reconhecido pelos outros e eu vou melhorando como indivíduo, eu vou atingindo novas potencialidades. O que acontece é que, às vezes, esse reconhecimento não acontece, né? E justamente tem que pensar isso, o reconhecimento é uma prática que ela tem que ser feita no coletivo. Não adianta a gente se fechar em grupos, não adianta a gente reconhecer um e não reconhecer o outro pela sua subjetividade. Então, reconhecer é uma coisa meio que universal. Isso vai ter um impacto na sociedade, obviamente, quando eu falo desse universal, né? Porque se a gente tem uma sociedade que está aberta ao reconhecimento do outro, das suas potencialidades, a sociedade caminha para frente, né? E todo mundo vai caminhando nessa hélice ascendente, todo mundo vai descobrindo novas dimensões de si. Esse autor aí, ele vai trazer 3 esferas do reconhecimento, meio para poder mostrar para a gente como é que a gente reconhece, como a gente é reconhecido no nosso cotidiano. Tem essas 3 esferas: amor, direito e solidariedade. A esfera do amor, ela é uma esfera que começa lá na nossa infância, logo quando a gente nasce mesmo. Porque o que acontece? O autor, ele vai buscar um pouco da trajetória da psicologia, desses estudos mais da psicologia, e vai pensar na relação entre mãe e filho. Que quando a gente nasce, a gente tem uma relação de dependência muito forte da mãe. Por quê? Porque a gente tem necessidades, né, de segurança, trocar fralda, amamentação, todas essas coisas. Então, tem uma dependência ali. O interessante é que, conforme a gente vai se desenvolvendo, essa relação de dependência diminui. Por quê? Porque a gente vai conseguindo ter um pouco mais de autonomia. E é nesse afastamento que surge a esfera do amor. Por quê? Porque quando eu vou me afastando, mas mesmo assim eu reconheço a outra pessoa, eu ligo para ela, me preocupo com os seus cuidados, mesmo ela tendo um pouco mais de independência, eu estou valorizando
um carinho por ela, né? Então, acaba que gera uma autoconfiança. E aí a pessoa, a criança, ela começa a ter mais liberdade para desenvolver a sua personalidade, ela tem mais confiança de exigir as suas demandas, de falar o que ela quer, de falar o que ela pensa. E aí é legal a gente pensar que esse autor, ele traz a relação mãe-filho, né? Especificamente, mãe-filho. Mas a gente aqui, ainda mais pensando no painel que a gente está, né, na temática, a gente pode pensar em outros tipos de relação, né? Do pai e do filho, da avó e do filho, de qualquer figura que seja responsável por aquela criança e quiser pelo seu bem-estar. A esfera do direito tem muito a ver com o que a Luísa acabou de falar com a gente. Porque, como o próprio nome diz, é ser reconhecido diante do nosso aparato jurídico. Como a gente sabe, né, a gente tem aquela coisa da educação, ela é para todo mundo, isso é um direito de todos, mas, ao mesmo tempo, por exemplo, a gente tem uma evasão escolar da população trans muito grande. E, obviamente, não é porque essas pessoas querem sair da escola. Na verdade, é porque não há um reconhecimento delas. Às vezes é um espaço perigoso, né, aquela questão do banheiro. Às vezes é um espaço perigoso mesmo, em que sofre bullying, é algo que vai contra a sua identidade de gênero e acaba que gera uma evasão. A terceira esfera do reconhecimento é a da solidariedade. Essa esfera, ela se resume em reconhecer as potencialidades e as capacidades do outro, independente de qualquer característica que ele tenha. Então, por exemplo, é eu dizer que as mulheres têm tanta capacidade quanto os homens na matemática. Por quê? Porque o fator gênero não tem nenhuma relação com o desempenho, né, com a produção acadêmica, nem nada disso. É reconhecer que um professor, por não ser heterossexual, ele vai conseguir dar uma aula tão boa quanto a de um professor que é heterossexual. Então, perceba que esses aspectos eles estão dentro da escola. A teoria do reconhecimento ela não fala necessariamente sobre sexualidade e gênero, mas a gente pode aplicar esses recortes de acordo com a nossa necessidade, justamente porque ela fala do indivíduo e da sociedade. O que acontece é que existem esferas também do desrespeito, que é quando justamente essas três esferas de reconhecimento não são cumpridas, pelo contrário, são violadas. A esfera do amor, do direito e da solidariedade, elas têm como papel desenvolver no indivíduo, respectivamente, autoconfiança, autorrespeito e autoestima. Então, qualquer coisa que vá contra isso, qualquer atitude intencional que vá contra isso, pela simples subjetividade do indivíduo, né, eu desrespeitar alguém porque ele é homossexual, porque ela é bissexual, enfim, porque é uma pessoa transgênero, isso é uma esfera do desrespeito. E acaba que isso afasta a pessoa da sociedade, porque ela se vê oprimida, ela vê a sua autoestima arrasada. E isso acontece muito na escola. Se a gente pensar na matemática, a matemática é uma disciplina que mexe muito com a autoestima dos alunos, né? A gente usa ela justamente como um parâmetro de inteligência. A gente fala, aquele ali é inteligente porque ele sabe matemática, aquele ali não é tanto inteligente. Então, isso tem tudo a ver com a matemática. O que acontece é que quando o indivíduo percebe, toma conta, né, de que ele está sendo desrespeitado, ou ele reconhece que há um coletivo de pessoas que também estão ali na mesma situação do que ele, que estão sendo desrespeitados, tem início as lutas por reconhecimento. O que são essas lutas por reconhecimento? São as passeatas, são os protestos, são os movimentos na internet, né? Nos últimos tempos, aqui em pandemia, tem tido alguns movimentos na internet, né, por causa do isolamento. Isso são formas de lutar pelo reconhecimento. É justamente quando você quer reivindicar os seus direitos, a sua capacidade, a sua autoestima. E aí, pode passar, por favor, o slide? A gente fez lá no início do nosso grupo, né, que o grupo foi fundado esse ano, essa vertente de estudos de gêneros e sexualidades, a gente fez um questionário para tentar traçar um perfil do licenciando de matemática. A gente queria saber qual é a sua sexualidade, qual é a sua orientação sexual, o que eles acham sobre o assunto, desse assunto ser tratado no meio universitário, de ser tratado nas escolas. E esse questionário, ele teve mais de 700 respostas, porque ele rodou o estado do Rio. Tá? Como está dizendo aí, ele foi aberto para 17 instituições públicas do estado do Rio de Janeiro. E aí agora, qual vai ser o meu objetivo? Eu vou trazer algumas respostas de algumas perguntas, e a gente vai ver justamente como que a teoria do reconhecimento está associada com a aula de matemática, com o espaço da sala de aula. Pode pular, por favor. Então, vamos lá. Uma pergunta que eu fiz foi a seguinte. Em algum momento da sua formação escolar, algum professor falou sobre questões de gênero e sexualidade?
Em que disciplinas? E mais, em que tom? Como construção de autoconhecimento ou com tons críticos e preconceituosos? E aí vamos dar uma olhada nas respostas. Já tive muitos professores que falaram sobre o assunto, mesmo que pouco, em sala de aula. Os que falavam em tom de construção, de autoconhecimento, sempre eram os de humanas e literatura. Os que eram críticos e preconceituosos eram os de exatas e biológicas, principalmente de matemática, que não possuíam conhecimento nenhum sobre o assunto. Então, a gente vê que esses comentários preconceituosos, na verdade, eles vão contribuir para desrespeitar o aluno em diversas esferas. Quando o professor chama outro de bichinha, quando o professor chama outro de viado, né? Então, isso é uma coisa que afasta o estudante do professor. E tem essa ideia de que a matemática não pode tratar desses assuntos, mas pode, tá? São nos pequenos discursos, gente. Por mais que a gente não tenha uma formação, e o ideal seria que a gente tivesse, porque a sexualidade é algo que passa pela escola, né? Não tem como não passar pela escola, a gente pode começar justamente tentar mudar um pouco o nosso discurso, tentar valorizar algumas coisas, né? Por exemplo, eu estou aqui com um tirante, né? Não sei se dá para ver, com a bandeira LGBT. Isso não quer dizer que eu seja LGBT, ou, né, que, apesar de eu ser, não quer dizer que o professor que use isso está militando, assim, é uma questão, na verdade, de mostrar reconhecimento, não é um afrontamento usar isso aqui. Não quer dizer que o professor é algo, né, subversivo por causa disso aqui. Na verdade, é uma questão do íntimo, de falar, eu estou com você, porque a gente tem alunos que vão ser, né, vão enquadrar na diversidade sexual e de gênero, e que, na verdade, não vão expor isso para a gente. Mas você está sinalizando de uma forma discreta que, ó, eu estou aqui com você, eu valorizo o seu conhecimento. Então, são pequenas coisas que a gente pode começar a fazer, né, além de trazer esse assunto para a sala de aula de algumas outras maneiras. Mas vamos continuar aqui na segunda resposta. Sim, professor de matemática, com piadas e comentários preconceituosos. Já na história, teve a indicação do filme Jogo de Imitação, que poderia facilmente ser indicado por um professor de matemática, abordando o tema dessa maneira. Né? O filme Jogo de Imitação, ele é um filme justamente que mostra um matemático que é homossexual. Né? E aí o legal dessa resposta é que ele fala o seguinte, enquanto o professor de matemática faz piada, ele poderia estar fazendo outra coisa, que é justamente indicar um filme que tem a ver com a questão, mas que, na verdade, está sendo exposto pelo professor de história. E por que não fazer, por exemplo, uma aula interdisciplinar, né, com um professor de matemática e um professor de história sobre o assunto? Pode passar, por favor. Outra pergunta. Você acha importante ter discussões sobre formação para a diversidade de gênero sexual na licenciatura? Aí pedimos para justificar. Sim, pois tem muitos alunos na licenciatura que têm preconceito e isso deve ser quebrado. Todos têm os direitos iguais na cidadania. Então, a gente vê que nessa resposta aí tem tudo a ver com a esfera do direito. Outra resposta foi sim, porque os futuros professores devem estar preparados para lidar com a questão em sala de aula, como previsto por lei e pelo bom senso. Essa pessoa apelou até pelo bom senso, né, pela questão do bom senso. Previsto por lei, essa pessoa está dizendo aí, porque a gente tinha alguns documentos que falavam que a sexualidade deveria ser um tema transversal à educação. Atualmente, né, esse tema foi tirado da BNCC justamente por um movimento de achar que falar sobre isso é fazer ideologia de alguma coisa. Se eu falar sobre isso, vai haver alguma conversão. Gente, não é isso. Se vocês olharem a esfera do reconhecimento, justamente falar sobre respeito, sobre carinho, sobre amor, sobre valorizar suas potencialidades, sobre, né, crescer enquanto indivíduo, reconhecer e se tornar autônomo, né? Esse é o objetivo. Pode passar, por favor. Você considera que este tópico, sexualidade e gênero, deve ser discutido e abordado nas aulas de matemática na educação básica? Justifique. Em caso afirmativo, possui ideias de como? Explique-as. Acredito que há espaço para essa discussão, como forma de conscientização para os alunos. Entretanto, pode haver certo bloqueio, pois muitos não enxergam as aulas de matemática como um espaço para reflexões do tipo. Talvez uma estratégia seja promover um evento na escola, com vários temas. Por exemplo, na discussão sobre gênero, cabe o debate sobre como as mulheres são pouco citadas nas produções matemáticas de modo geral. Por que isso acontece? Então, essa resposta aí está falando da esfera da solidariedade, de reconhecer as potencialidades matemáticas das mulheres, né? E o interessante é justamente, né, pegar ainda a resposta da pessoa que isso pode não ser feito sozinho. Eu posso fazer em eventos, posso fazer com a ajuda de outros professores, porque tratar dessas temáticas sempre requer apoio
da equipe de professores e da direção, né? Então, é legal a gente não trabalhar com essas questões sozinhos. Mas é importante ressaltar que essa pesquisa teve muitas respostas contrárias, falando que não deve ser tratado do assunto, porque justamente é fazer ideologia de alguma coisa, que os alunos não estão preparados para falar sobre isso, apesar de eles começarem a viver a sexualidade desde que nascem, tá? Então, tem essas respostas contrárias. E aí, meu objetivo é justamente ver que respostas contrárias são essas e que respostas positivas também são essas, como que a matemática pode ajudar nas esferas do reconhecimento. Mas é isso. Obrigada, gente. Obrigado, Tadeu. Muito interessante, né, esse conceito de reconhecimento na sua pesquisa. Eu acabei lembrando da Grada Quilomba, né, que ela fala no seu livro Memórias da Plantação, quando ela fala de políticas do outro, da alteridade, ela fala que quando eu reconheço o outro, eu acabo me tornando esse outro pelo princípio de empatia, né, que a gente tem. Então, eu quero me tornar o outro do alto do meu privilégio, eu não quero, então é difícil reconhecer isso. Então, como que eu vou reconhecer a diversidade de alunos ali presentes na minha sala e como eu vou conseguir impactar cada um deles se eu não os reconheço, né, como indivíduos completos? Então, é bem difícil e essa é uma agenda de pesquisa muito interessante que você está traçando. Muito obrigado. E agora iremos para o Hugo. Obrigada, Washington. Olá a todos, todas e todes. Como o Washington me apresentou, eu sou o Hugo, sou doutorando em ensino de física pelo PEMAT, e hoje eu vou trazer para vocês um recorte do ensino de física influenciado pelos estudos de gênero. E para a gente começar a entender como os estudos de gênero estão influenciando e têm influenciado o ensino de física nesses últimos anos, a gente vai começar olhando para alguns dos problemas que já foram e são até hoje denunciados por diversas pesquisas em ensino de física. Um desses problemas que tem sido identificados é o baixo interesse das meninas pelas ciências chamadas exatas, aquelas ciências que normalmente a gente chama de ciências exatas, como física, matemática, não tem despertado o interesse das meninas. Isso desenrola em outro problema, que é o problema da subrepresentatividade feminina em cursos ligados à física, ou seja, física, matemática, engenharias principalmente. Um outro problema ligado a isso é a alta evasão feminina desses cursos, ou seja, aquele baixo percentual de meninos que começa esses cursos tende a se tornar muito menor conforme elas avançam em direção à conclusão desse curso. E isso, naturalmente, leva a uma subrepresentatividade ainda mais pronunciada quando a gente considera, por exemplo, comunidades profissionais de física e de ciências de outras áreas correlatas. Um outro problema que eu trago para vocês também é o fraco desempenho que as meninas têm desempenhado quando são comparadas com seus pares do sexo masculino, do gênero masculino, ou seja, os meninos. Em diversas pesquisas que buscam aferir o desempenho dos alunos, seja a nível médio ou nível superior, quando você faz um recorte de gênero, ou seja, quando você compara meninos e meninas, é muito comum, não só no Brasil, mas também em diversos países que têm esse tipo de pesquisa, encontrar que meninas têm um desempenho muito inferior ao de meninos. Então, pode passar, por favor? Então, um problema, uma pergunta que pode nos guiar em relação a isso é como atrair mais meninas para o estudo e para as carreiras ligadas à física. E isso, automaticamente, tem como consequência que nós nos façamos a seguinte pergunta. Bom, se as meninas têm procurado pouco esses cursos em comparação aos meninos, o que tem excluído essas meninas do estudo e das carreiras ligadas à física? Ou seja, é uma mudança de perspectiva. Ao invés de eu olhar para fora, de olhar para essas meninas, seria olhar para nós, para aqueles que praticamos física. O que no nosso círculo afasta essas meninas? Uma ideia que é relativamente bem aceita é a ideia de que a física possui uma imagem masculina. Então, repara que eu uso aqui a palavra imagem, que é uma palavra que está
que é um termo que está ligado à ideia de imaginário, à ideia do que as pessoas pensam sobre alguma coisa. Então, é muito comum que a física seja associada a uma imagem masculina. O que é isso? Ela é associada a características que são ligadas ao gênero masculino. Que características são essas? Dificuldade, a ideia de que é uma disciplina difícil, assim como o Tadeu comentou agora há pouco, de que a matemática é uma disciplina normalmente associada à dificuldade, a física também. Objetificação, o que é isso? É uma disciplina que tende a tratar o seu objeto de estudo como coisas e não como pessoas. É uma disciplina que se volta mais para coisas e menos para pessoas. É uma disciplina que envolve lógica, que envolve abstração, que envolve controle, que envolve razão e, por consequência, exclui a emoção, certo? Pode passar, por favor? Então, com base nessa ideia de que a física tem uma imagem masculina, nos leva a questionar quais seriam esses mecanismos de reprodução dessa masculinidade nas escolas. Aqui a gente vai dar um recorte bem específico, que são para as escolas de ensino secundário, ou seja, aqui de ensino médio, e o processo de exclusão das meninas ao longo desse período escolar. Então, quais seriam esses mecanismos? Esse mecanismo, a gente vai desmembrar algumas engrenagens que compõem. A primeira delas é a própria predominância masculina na disciplina. Quando o seu professor, a grande maioria dos professores com o qual você tem contato com a disciplina são homens, são do gênero masculino, quando a grande maioria dos estudantes dessas disciplinas de física são do gênero masculino, aquele, inclusive, que é representado como sujeito da física também é associado ao gênero masculino. Tudo isso faz parte dessa predominância masculina. É muito comum, se você perguntar para alguém, me diz o nome de uma pessoa famosa associada à disciplina de física. É muito comum que sejam citados exemplos como Albert Einstein, Isaac Newton, às vezes Maxwell, Tesla, mas ninguém comenta, por exemplo, de Marie Curie. É muito difícil. Então, a própria predominância masculina já passa uma primeira mensagem para esse sujeito. Aqui é uma área dominada por pessoas do gênero masculino. Uma segunda engrenagem desse mecanismo é a forma como a física é compartimentada, ou seja, como ela é apresentada. E, para isso, a gente leva em conta a observação de que meninos e meninas, quando eles atingem esse nível de ensino, o ensino médio, eles diferem de diversos modos, e eles têm diversos interesses. E esses interesses são majoritariamente moldados pela forma como eles foram socializados na sua infância e pelas suas primeiras experiências com os amigos, com os familiares, nos seus estágios anteriores de escolarização. Então, são interesses que foram previamente moldados nesses sujeitos. Então, a forma como a física é apresentada, ou seja, o conteúdo desse currículo, ela é um outro ponto que reforça essa masculinidade. Ou seja, quando você utiliza nas suas aulas exemplos que envolvem carros, bolas de futebol, armas, ou então objetos que exijam que os alunos saibam montar ou desmontar coisas, você implicitamente, você sem querer, já está reforçando uma ideia de que ali é uma área do gênero masculino, onde aqueles que se identificam com os interesses do gênero masculino vão ter uma certa vantagem sobre os outros. Pode passar, por favor. Uma terceira peça dessa engrenagem, e essa é a mais sutil de se perceber, tem a ver com os comportamentos. Esses meninos e essas meninas, quando eles chegam ao ensino médio, eles não só diferem em interesse, mas eles também diferem em termos de seus comportamentos. E esse comportamento, ele também é moldado na sua primeira infância, com seus familiares e amigos, e os meninos, em geral, eles chegam e apresentam facetas de masculinidade que incluem ideias como força física, como bravura, como agressividade e desdém pelas meninas. Todas essas são características que reforçam a sua masculinidade. E as meninas, por outro lado,
elas normalmente apresentam características de feminilidade como timidez, atenção, respeito, inclinação a pessoas e preocupação com a aparência. Então, são também características que moldam a feminilidade das meninas, normalmente apresentada pelas meninas, né? Então, o que existe, na verdade, é uma recontextualização do gênero dentro da sala de aula, ou seja, os comportamentos que são ditos apropriados para cada gênero fora da escola, eles ocasionam novos comportamentos nesses ambientes escolares. Não se afirma aqui que os comportamentos dentro da escola serão exatamente os mesmos fora da escola. No entanto, eles vão ter a influência, sim, daqueles comportamentos que são ditos como apropriados para cada gênero fora da escola. E isso é mais perceptível em aulas práticas, por exemplo, de laboratório. Disciplinas como a física, é muito comum que se tenha aulas de laboratório, ou então atividades práticas que envolvam montar e desmontar circuitos elétricos, ou então mexer com, por exemplo, com fogo, com calor. Normalmente isso é muito comum na física. Então, a presença desses fatores, como, por exemplo, os equipamentos que sejam considerados perigosos, contribui para que os meninos possam demonstrar sua bravura e as meninas, devido à sua preocupação com a aparência, tendam a se afastar desses equipamentos. Tudo isso é orquestrado de uma forma que, no final, os meninos consigam ter o melhor aproveitamento dessas lições do que as meninas. Pode passar, por favor. O quarto e último elo dessa engrenagem que eu venho trazer para vocês hoje é a ideia de que a física é inerentemente masculina. Aqui não mais associado à questão da imagem da física, e sim a física sendo inerentemente masculina. E aqui a ciência, né, enquanto construção social, e a física compreendida como parte da ciência, então a ciência tem seu desenvolvimento indissociavelmente atravessado por relações sociais, inclusive por relações entre homens e mulheres. Assim, em uma sociedade patriarcal, a ciência apresenta características internas que ativamente afastam meninas e mulheres. Então, se nós compreendemos que as facetas da masculinidade têm como característica o exercício e manutenção do poder, e se nós compreendemos que ciência é poder, porque ela tem grandes desdobramentos na área da tecnologia, em áreas ligadas ao militarismo, à produção de armas, produções tecnológicas, então a gente consegue entender que seria uma área onde aqueles que detêm o poder pretendem dominar. Então, ela é definida como masculina. Então, para reter essa posição de dominância, os grupos dominantes, de forma geral, eles devem desprezar ou até temer as características reais ou imaginárias associadas ao grupo oprimido. Então, essa visão é desenvolvida em relação à forma como a física é praticada e não tanto em relação à forma como ela é reproduzida nas escolas. No entanto, a gente pode pensar que isso faz parte, sim, desse mecanismo de exclusão, porque se é uma área onde uma área que naturalmente afasta as meninas e as mulheres, ou seja, aqueles que sejam associados ao gênero feminino, então, sim, ela faz parte desse mecanismo de exclusão em todas as instâncias, e não só na escola, mas sim também nas universidades e nas comunidades científicas. Pode passar, por favor? E, para finalizar, por que a gente tem que se importar com tudo isso? Da perspectiva da ciência, porque a física, enquanto empreendimento humano, se beneficiaria não só de um quantitativo maior de praticantes, mas também de uma maior diversidade de ideias e perspectivas sobre problemas. Aqui eu estou naquela ideia de que os problemas, se eles forem atacados por todos os lados, eles podem ser resolvidos de uma forma muito mais rápida e eficiente. Então, trazer novas perspectivas seria muito interessante para a ciência como um todo. Em segundo lugar, porque o mecanismo de exclusão do gênero feminino limita as oportunidades de carreira de meninas e mulheres, e isso dificulta sua participação como cidadãs de uma sociedade tecnológica, compreendendo que a nossa sociedade cada vez mais está permeada pelas necessidades de compreensão dos mecanismos tecnológicos. Quando você não possibilita que certo grupo social tenha acesso a essa informação, sim, você está excluindo esse grupo do seu exercício pleno da cidadania. E no canto inferior direito eu trago para vocês
uma pesquisa que eu estou concluindo agora, e esses dados foram coletados agora no início do ano, um pouco antes do fechamento das escolas. Eu apliquei um questionário de conhecimento de leis de Newton para os primeiros, segundos e terceiros semestres do ensino médio, né? Então, cada semestre compreendendo 6 meses. Então, aqui a gente está olhando para dados do primeiro ano do ensino médio e da primeira metade do segundo ano do ensino médio. E aqui eu trago as médias que esses estudantes alcançaram com recorte de gênero. A gente percebe o seguinte, que no primeiro período, as barras pratas representam a média das meninas e as barras amarelas dos meninos. E essas barras de erro representam um intervalo de confiança de 95% para essas médias. Então, a gente percebe que os alunos que estão ingressando nesse ciclo, aqueles do primeiro ano, lá do primeiro semestre, eles apresentam um desempenho que, embora os meninos tenham uma ligeira vantagem sobre as meninas, essa vantagem não é muito pronunciada. Isso você observa pelas barras de erro. Quando você vai para o segundo período, você vê que essa diferença, essa lacuna entre os gêneros, entre os meninos e as meninas, ela é agravada. Os meninos, eles de fato têm uma vantagem, e essa vantagem ela é estatisticamente significativa sobre os meninos. Já no terceiro período, essa vantagem ela volta a ser não significativa, no entanto, a gente consegue observar que ela é claramente mais pronunciada que no primeiro período. Então, é muito importante, e o que isso diz para a gente? Que é muito importante a gente analisar a forma como a escola tem contribuído para que essa lacuna entre os gêneros tenha se agravado. É claro que aqui a gente está olhando para a ponta do iceberg, o mecanismo é muito mais complicado e muito mais intricado, como eu apresentei para vocês nos slides anteriores. No entanto, essas denúncias, essas estatísticas que denunciam esse processo de exclusão, elas são importantes para a gente ver que elas existem sim na prática. E com isso eu encerro encerro a minha apresentação. Espero que tenha sido esclarecedor de alguma forma. Obrigado, Hugo. Uma pergunta que emerge da sua apresentação é como subverter essa epistemologia da ciência que exclui e objetifica o outro e a outra, né? Então, como que o professor de física, de matemática, vai trabalhar com isso? E algo que eu noto, né, quando você fala da Marie Curie, como esses discursos de gênero na ciência, eles se potencializam, né, quando a gente intersecciona com os discursos da negritude. Porque Marie Curie é menos reconhecida e visibilizada que os homens, mas ainda assim ela está nos livros. E quantas mulheres negras não estão nos livros, foram apagadas da história e que a gente nem sequer ouve falar, né? Então, é um discurso muito potente quando a gente intersecciona isso e transforma esse discurso em algo muito mais abrangente. Muito obrigado. Então, agora vamos para o Igor, né? A gente agora muda a lente para o professor, e é com você, Igor. Obrigado, Washington. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, a todos, todas e todos vocês que estão aí nos assistindo, contribuindo, né, para a promoção e visibilidade desse tema que precisa ganhar cada vez mais espaço dentro da universidade e da sociedade, né, como um todo. Como já foi apresentado pelo Washington, né, eu sou o Igor, também faço parte do PEMAT, como os meus colegas, e a minha pesquisa é sobre narrativas autobiográficas de professores e professoras de matemática LGBTQIA+, né? O meu objetivo é entender como a formação social do professor de matemática, e aí nisso eu incluo a formação profissional e a acadêmica, né? Como que essa formação contribui para a sua prática em sala de aula. Então, eu pretendo analisar os discursos de gênero e sexualidade presentes nas narrativas desses professores e professoras de matemática, buscando descrever suas lembranças e histórias de vida referente a essa trajetória, né? E também compreender como que essas experiências pessoais repercutem na sua prática docente. Então, para isso, o que é preciso se entender é o que, de fato, seria trabalhar com narrativas autobiográficas e como que essas se relacionam com as questões de gênero e sexualidade, né, e o professor de matemática. O Franco Ferrarotti, que é um autor importante para as pesquisas que trabalham com narrativas,
ele nos traz que as metodologias que utilizam as narrativas como formas de pesquisa e investigação surgem como uma forma de renovação das metodologias já existentes, né? Principalmente para poder abrir caminho para novas metodologias que possibilitassem ao indivíduo narrar as suas histórias de vida. E, além disso, outro fator, né, é pelo interesse do indivíduo em buscar compreender a sua vida cotidiana, as suas dificuldades e contradições, e as tensões e os problemas, né, que lhes impõem, que eles passam durante toda a sua vida. A abordagem de narrativas autobiográficas, ela nasce aqui no Brasil, com essa denominação, né, do uso do parênteses, e a primeira coisa que chama a atenção é justamente a utilização desse auto entre parênteses, né, como vocês podem observar ali escrito. Já existia a abordagem narrativa autobiográfica, né, sem o uso dos parênteses, só que essa nomenclatura ela meio que surge para promover um diferencial. A defesa desse uso é para valorizar o aspecto subjetivo que o método biográfico passa a assumir no âmbito da educação. E, além disso, o uso desse parênteses, ele se refere ao mesmo tempo às narrativas biográficas e às narrativas autobiográficas. Eles permitem remeter, né, a transposição das narrativas autobiográficas para as biográficas, porque isso acontece quando um pesquisador transforma uma narrativa originalmente autobiográfica, né, uma narrativa que lhe foi oferecida por um participante, que aí no meu caso vão ser os professores ou professoras de matemática, para uma narrativa biográfica, em que o pesquisador assume a autoria do texto, né? Então, essa abordagem, ela meio que junta esses dois termos, porque permite ao pesquisador fazer certas inferências em cima de uma narrativa que não seria originalmente sua. E aí, de uma forma bem resumida, né, a metodologia das narrativas, ela permite ao sujeito reunir seus diferentes momentos de vida e revisitá-los com um olhar distinto daquele de quando esses movimentos foram vivenciados. Até porque, como os meus colegas já expuseram, né, nas suas apresentações, o ser humano está sempre em transformação quanto aos seus ideais e quanto à sua constituição de si. E aí, no meu caso, que estarei trabalhando, né, com a vida do outro nessa perspectiva autobiográfica, eu também não estou querendo dizer que eu vou simplesmente remoer o passado das pessoas, né? Mas é uma forma de reconfigurar o seu presente e o seu futuro graças a esse olhar retrospectivo do passado, né? E aí, dessa forma, as narrativas elas se apresentam importantes ferramentas de investigação sobre a formação social dos professores, porque ela permite evidenciar elementos da subjetividade do sujeito, da sua trajetória de formação e das suas experiências de vida, né, de uma forma geral. E aí, dito isso tudo, né, como é que essa abordagem se relaciona com as questões de gênero, sexualidade e o professor ou professora de matemática? Uma vez que o meu objetivo é compreender a formação social de um grupo de professores de matemática LGBTQIA+, e as implicações dessa formação para a sua prática, né, eu acredito que o melhor caminho para se obter essas respostas seria indo diretamente na fonte, né, digamos assim, que seria o professor. Ninguém melhor do que ele para falar sobre ele e sua prática, né? Então, o Eliseu Clementino de Souza, que é um pesquisador importante nas abordagens das narrativas autobiográficas, ele diz que, ao reconstituirmos as trajetórias desses professores, eles vão estar se construindo e construindo o mundo à sua volta, né? Provocando, assim, um processo de autorreflexão sobre sua prática e sua história de vida, em conflito com questões que, aí no meu caso, abarcam a diversidade de gênero e sexualidade presentes na vida desse professor e na sua respectiva prática. E uma vez que esse professor ou professora, né, de matemática leciona uma disciplina que possui um caráter de grande importância para os alunos e tem toda essa questão da dificuldade que foi tratada nas apresentações anteriores,
isso promove uma intensificação na importância do discurso dessas questões na sala de aula de matemática e também no ambiente escolar como um todo, né? E aí, como que essas histórias colaborariam com a sociedade como um todo? O Ferrarotti, né, ele traz que se todo indivíduo é a reapropriação singular do universal, social e histórico que o rodeia, podemos conhecer o social a partir da especificidade irredutível de uma praxis individual. Ou seja, né, a partir do momento que entendemos que os sujeitos têm seus ideais construídos por meio do social, essa individualidade também passa a traduzir essas questões sociais. E aí, nesse sentido, a gente está lidando com questões de diversidade de gênero e sexualidade que são socialmente construídas, né, e conectam diretamente o individual com o social. Então, assim, né, em um universo narrativo, há um constante reforço da construção das subjetivações identitárias, e aí, dessa forma, é meio que imprescindível romper com os entendimentos do que é naturalizado pela sociedade, né? Uma vez que as questões de diversidade de gênero e diversidade sexual se dão no âmbito da construção do sujeito, então, ouvir esses relatarem suas histórias de vida se torna um ótimo meio de se refletir sobre esses assuntos. E aí, conversando com esses professores que vivenciam essas questões de gênero e sexualidade ao longo de toda a sua vida, né, eu pretendo observar quais questões relacionadas ao ser um indivíduo LGBTQIA+, intervêm na forma como foi construída a sua trajetória de vida e ver o reflexo que essa sua construção como sujeito interfere ou não, né, pois a gente precisa levantar essa possibilidade, interfere nas suas práticas. Então, isso é meio que um resumão, né, do meu trabalho. Queria agradecer novamente por vocês estarem aí nos assistindo. Obrigado, Igor. A sua fala me remeteu muito ao que a Bell Hooks chama, né, de reivindica de o professor entrar com o seu corpo em sala de aula, né, porque existe essa diferença entre corpo e razão. O professor tem que entrar apenas com a razão. Então, se um corpo entra em sala de aula, ele tem que ser o corpo neutro, né, que a priori o corpo heterossexual. Então, como que eu vou ter uma potência de vida na sala de aula, que é o Eros, se eu não posso entrar com o meu corpo em sala de aula? E como que eu vou afetar aquele aluno se eu não posso ir completamente, né, para atingi-lo em relação aos conteúdos e às subjetividades? Obrigado a todo mundo, e agora vai ter um momento para cada um, né, falar com quem está andando, que são as referências que foram usadas, os artigos, né, e livros, para construir esses trabalhos. Pode começar, Luísa. Então, eu trouxe aqui 3 referências que eu também trouxe na minha apresentação, que é a Vera Maria Candô, um capítulo de um livro, que ela vai abordar um pouco mais essas dimensões dos direitos humanos que eu trouxe para vocês, da educação em direitos humanos. Tem a entrevista do Eric Gutsen, que é maravilhosa, que foi feita pela Amor e pela Faustino, recomendo que vocês leiam. E também um trabalho do Skouosmos, que ele traz a educação matemática crítica para diferentes grupos de estudantes, então uma inclusão mais ampla, incluindo inclusive gênero e outros grupos historicamente oprimidos. Gente, aí eu não necessariamente coloquei referência desses três textos na minha apresentação, mas o primeiro aí é o livro do Paulo Freire, Educação e Mudança, que é um livro que fala sobre amor, que fala sobre amor e educação. Então tem tudo a ver com essa coisa do reconhecimento. O segundo é o livro do Ronald, que vai tratar da teoria do reconhecimento, da gramática moral dos conflitos sociais, também é bem legal. E o último, na verdade, é um artigo em que 2 autoras falam da teoria do reconhecimento a partir de 3 autores, dentre eles o Ronald. Tem também a Butler, que é bem reconhecida, né, bem famosa no campo da diversidade sexual de gênero. Então, é um artigo curto até e é bem interessante para quem quer entender um pouco mais sobre o assunto.
Bom, nesse pequeno recorte que eu trouxe para vocês, trouxe esses 2 trabalhos. O primeiro deles é um artigo que foi publicado alguns meses atrás, é desse ano, na Physical Review, que é uma revista muito conhecida na área de física, e ela traz justamente um diagnóstico da Sociedade Brasileira de Física. Para quem não sabe, é a sociedade brasileira mais importante da área de física, a qual podem se associar não só os pesquisadores, mas também alunos de graduação, mestrado, doutorado. E é um diagnóstico muito importante e muito assustador até. Ele mostra que a grande maioria desses pesquisadores filiados à SBF é majoritariamente do gênero masculino, brancos e heterossexuais. Então, ela levanta diversas discussões sobre a importância da gente tratar desses assuntos na pesquisa de física e no ensino de física também. E o segundo é um artigo de 1985, no entanto, ele é muito importante para a gente entender como a escola contribui para esse processo de exclusão feminina do ensino, não só de física, mas também dessas áreas das ciências exatas. Aqui nas minhas referências, né, essas 2 primeiras são de um livro cujo nome é O Método Autobiográfico e a Formação, organizado pelo Antônio Nova, né? Esse livro é uma organização de artigos que discutem sobre os métodos que trabalham com as narrativas, e desses artigos, alguns articulam com esse viés da educação e da formação, e pegam também muito nessa questão da subjetividade, né? O terceiro ali é um artigo bem recente da PASEG, de junho de 2020, né? Que eu super recomendo para quem quer entender melhor o contexto pelo qual surgem e os tipos de narrativas que trabalham com a vida do outro, né? Discute um pouco sobre as narrativas biográficas, autobiográficas, depois as autobiográficas com essa questão do parênteses, né? Como eu abordei na minha apresentação. E o último é um artigo do Eliseu Clementino de Souza, que discute a abordagem biográfica, né, no contexto da formação de professores, que também é muito interessante, até talvez para poder ampliar essa questão da formação para algo mais social, né? Nós somos do grupo TIME, né, mais uma vez, Tecnologia, Inclusão, Matemática e Educação. Esse grupo, desde o princípio, pesquisa tecnologias educacionais e inclusão, e agora, né, a partir desse ano, estamos aumentando essa visão de inclusão e colocando também nos estudos, né, a questão da diversidade sexual e de gênero. Qualquer discussão que queiram agregar, vocês podem enviar um e-mail, né, para time@im.frj.br. E agora iremos para o momento de partilha, né? Falo também que vai ter um QR Code aqui na tela, que se vocês escanearem, irão para uma pasta que tem os slides e as leituras, né, os artigos que foram aqui referenciados. Então, agora iremos para as discussões e debates que irão ser demandados pelas questões que vocês teceram nos comentários. Então, a primeira pessoa é o Ivo, né, do FRJ, nosso colega, e ele fala: vocês acham que, quando nas nossas aulas de matemática dizemos que a raiz de 7, como resposta de uma equação no segundo grau, é feia, estranha, errada, podemos estar alimentando a visão de que, há um comentário dividido, em outra instância, existem indivíduos feios, estranhos, errados? Isto é, vocês acreditam que os discursos na matemática são reflexo dos discursos na sociedade? Quem vai querer responder? Essa é uma questão interessante, né? Porque quando a gente pensa na sociedade, da sociedade, a gente tem que pensar assim, nessa via de mão dupla. Tanto a sociedade interfere na escola com as suas desigualdades, quanto a escola produz diferenças e insere na sociedade também. A gente também tem que ter nossa parte da culpa nesse sentido, né? No momento em que, como o Hugo traz, você dá mais possibilidade pela socialização dos gêneros, que os meninos
estejam à frente das práticas de laboratório e as meninas não, você está produzindo diferença também. Eu acho, e vem um pouco dos dois. Tanto a sociedade está interferindo, quanto a gente está criando diferença e colocando isso. Achei muito interessante também os termos que você trouxe para a gente pensar. Tem que chamar a atenção que a matemática é um empreendimento humano, né? Não é um conhecimento hermético que já estava aqui antes mesmo de existirem os humanos. Então, esse discurso, né, de dizer que algo tem que ser perfeito ou que é feio quando a gente não racionaliza o denominador, é um discurso que reflete a nossa imagem social, né, de como a gente vê o mundo, ou de como a gente é levado a ver o mundo, não necessariamente como a gente quer ver o mundo. Então, tudo isso é uma via de mão dupla, né? A matemática é alimentada pela humanidade, assim como a humanidade alimenta a humanidade, mais ou menos isso. Então, a próxima pergunta é: tenho dificuldade em falar sobre assuntos que vão além da minha disciplina. Não me sinto segura, né? Não é uma pergunta, é um desabafo da professora. A Natasha, né, outra professora, falou assim: eu também me senti assim, Rosângela, mas aprendi a abrir espaços de debate sobre temas propostos pelos alunos. Eles mesmos conduzem a conversa e a gente aprende demais. Eu acho que comentários como esse só reforçam para a gente o quanto o nosso curso de formação de professor está defasado com relação a essas discussões. Quando a gente tem dificuldade de comentar esse tipo de tema é porque a gente não teve oportunidade para debater isso nos nossos cursos de graduação, e isso, querendo ou não, impactam a nossa prática profissional, porque a gente está esquecendo que a gente ensina pessoas, e essas pessoas elas vão interagir, elas vão levantar questionamentos por si só. Então é importante que a gente esteja preparado para poder conduzir esse tipo de debate, né? Exatamente. O Jorge Marçal, né, da UFRJ, ele falou: eu penso que essa discussão de reconhecimento é muito importante para compreendermos como essas exclusões ocorrem. Ao mesmo tempo, fico me perguntando como enviadecer, né, salve linda quebrada, enegrecer um currículo, como nutrir uma outra relação com a diferença. Eu acho que o primeiro caminho, Jorge, é justamente quebrar essa ideia de que a matemática, a física e as ciências ditas exatas são herméticas, né, são fechadas nelas mesmas e que não devem ocorrer interferência, né, política de fora. Então, essas disciplinas, elas são políticas, sim, porque elas são construídas por seres humanos em relação aos seus anseios e desejos do que eles querem passar para o mundo. Então, o currículo ele deve ser pensado, né, deve ser, sobretudo, pensado na questão histórica, né, como que a gente coloca, como que a gente faz uma arqueologia do saber, né, de colocar as mulheres negras, cientistas nos livros, os homens negros, as pesquisas que não são visibilizadas, né, que vieram de África, de Oriente Médio. Então, tudo isso deve ser feito um apanhado histórico e também, né, da subjetividade do professor, de perceber as diferenças dos alunos e respeitá-los, né, em suas vicissitudes enfim, né, todas as questões que nos moldam. Eu Alguém acho mais quer que comentar? eu só queria fazer um rápido comentário, Washington. Eu acho que essa questão, esse último comentário levantou uma questão muito importante, que é como lidar com a diferença. É simplesmente aceitar que a diferença existe, né? Se fosse todo mundo igual, não seria, entende? A diferença existe. Eu acho que o mais importante disso tudo é a gente, primeiro, entender que a diferença existe, e o segundo é a gente questionar, começar a prestar atenção em todas as nossas práticas e ver o que a gente pode estar fazendo, que a gente está contribuindo para que essas diferenças se tornem desigualdades. É esse o ponto que todos nós aqui de alguma forma estamos tentando tocar. É a forma como essas diferenças têm se tornado desigualdades. Então existem sujeitos de diversas sexualidades, de gêneros, de cores, de etnias. São diferenças, e as diferenças é o que nos torna sociedade, né? E
o mais importante é como essas diferenças não podem se tornar sociedade, desigualdade, porque a partir daí essas desigualdades elas vão dando pano para sujeitos terem seus direitos tolhidos, né? E isso tem uma série de implicações extremamente importantes na nossa sociedade e contribui para essas desigualdades que a gente vê no nosso dia a dia. Henrique falou, Tadeu, essa relação de dependência que inicialmente é vista entre o bebê e a mãe, pode existir entre o professor e o aluno? Eu acho que essa pergunta é muito boa, né? Continua, né? Se sim, como isso pode influenciar alunos na busca pela própria personalidade e no próprio autorreconhecimento? Eu acho legal porque quando o autor ele escolhe mãe e filho, eu fiquei pensando muito também na questão da pedagogia, porque quando a gente olha para as mulheres, o curso que elas mais escolhem é da pedagogia. E a gente associa muito, né, o curso de pedagogia a essa feminização, porque é um curso que às vezes está associado ao cuidado, está associado a esse carinho. Então, eu acho que tem essa relação até dessa coisa de a gente encarar a mulher como sendo aquela responsável pela primeira educação, pelos cuidados. Então, é bem interessante, acho que tem total relação. E legal também a gente perceber que a gente, como professor, a gente tem um pouco desse papel, né, de, aos poucos, ir dando mais autonomia para o aluno. Até porque chega um momento em que a gente, né, não vai mais atuar com eles, né, depois que eles se formam. E aí acaba que, eu acho que a ideia do trajeto da escola, né, o objetivo é esse, a gente dando cada vez mais autonomia, e isso não significa que a gente ligue menos para os nossos alunos, é justamente essa ideia do amor, né? Conforme a gente vai se afastando, ainda assim existe essa ideia da gente estar ali tutelando eles. Então, acho que tem tudo a ver. E tanto, né, que muitas vezes a gente está na escola, e aí, por mais que o aluno não seja mais nosso, ele volta para falar com a gente, ele volta para visitar o colégio, mesmo depois de formado. Então, essa relação entre aluno e professor fica, né, e tem tudo a ver com a esfera do amor. Então, próxima pergunta, ou comentário. Notei que a turma... Eita. Pode voltar? Acho que pulou. Ela falou, já fui questionada por um aluno há anos atrás como eu agiria se o meu filho fosse gay ou em uma sala de aula do terceiro ano do ensino médio, em uma sala de aula. Notei que a turma parou para ver a minha resposta, mas respondi de forma natural e respeitosa. E fui além. Para mim, tanto faz qual a sexualidade do meu filho. E para mim, o que importa é que ele, meu filho, seja feliz. Aí a professora até ela coloca depois, né, em outros comentários dela, que alguns alunos, né, uma aula depois, em outro momento, foi procurá-la para se expressar, né, e falar sobre ele em relação à sexualidade dele, uma vez que ela abriu essa possibilidade. Então, como é que vocês veem isso, né, do professor abrir possibilidades e visões para o aluno? Eu acho que isso só reforça o quanto é necessário que se incluam discussões como essa nos nossos cursos de preparação de professores. Fora que eles são curiosos, né? Você vê que ela fala ali no comentário, né? Que eles pararam para olhar. Eles são curiosos sobre essas questões. Eles têm essa questão de saber um pouco mais, até sobre o íntimo do professor. Porque, querendo ou não, o professor, ele é mais do que uma figura profissional, né? Ele é uma pessoa. Então, eles são curiosos sobre isso, até porque isso tem também impacto neles, né? Ele também tem essas curiosidades, essas questões, essas dúvidas dentro deles. E é o que a Guacira Lopes Louro fala, né, que queiramos ou não, a sexualidade está na escola, é um fato. Sim. Então, sim. Basta a gente usar isso como potência para a nossa prática e atuação junto a eles. Conversando um pouco com isso, Washington, já vamos ler a próxima pergunta, né? O interessante dessa fala é que, às vezes, as pessoas têm um medo, certo, de conversar sobre, de sair um pouquinho da matemática, né? Só que aí, por exemplo, como ela destacou, isso pode chegar até você, né? Não necessariamente você que precisa ir ao encontro dele. Então, você precisa estar preparado para lidar com essas situações, né? E aí entra no discurso do Hugo quanto à questão, né, da formação, de se preparar para isso. Então, o Fernando Cardoso falou, trabalho com alunos com comportamento superdotado,
A maioria que chega até nós é identificada pela inteligência lógico-matemática. É impressionante, quase não recebemos meninas. Né? Então, acho que tem Eu acho que tem duas questões questões importantes implicadas nessa afirmação. A primeira é que o que é considerado como aluno inteligente já está explícito aí, que é o sujeito que sabe matemática. Por que o cara que é muito bom em línguas ou em qualquer outra área do conhecimento não é também dotado de toda essa inteligência? Eu acho que isso é uma questão muito importante também, que está implicado nesse comentário. E o segundo, como ela já mostra, é a total exclusão das meninas, o fato de ser majoritariamente mais meninos, né? Tem muito essa questão que a gente já discutiu um pouquinho sobre, de quando eu trabalhei com a professora Fernanda na U. Desculpa, pode falar, Leite. Eu trabalhei com a professora Fernanda da UF, eu trabalho com alunos com altas habilidades, então eu também estou um pouco ligada nessa discussão. E eu acho que uma outra questão, além, Hugo, é como o professor enxerga os alunos, né? Já discutimos isso várias vezes dentro do grupo e quero trazer aqui para o público. Quando uma aluna vai bem na prova de matemática, ou de física, ou do que for, nas exatas, né? Se vê, ela é uma aluna dedicada, ela é uma aluna que anota tudo, né? É nessa questão da dedicação. Quando é um menino inteligente, que tem talento. Então, eu acho que essa diferença, já no imaginário do professor, já provoca isso, né? Quando esses alunos são identificados, quem que ele leva para a identificação? A aluna dedicada ou o aluno inteligente? Eu ia falar exatamente o que a Luísa falou, né? Que a menina carrega muito essa imagem do esforço, né? E o menino carrega essa imagem da inteligência. E também a questão do Hugo, de quando o não reconhecimento, né? Se uma pessoa tem altas habilidades em idiomas, por exemplo, em termos de multiplicidade de idiomas, não há um reconhecimento tão grande quanto se for em matemática, né? Talvez ache que aquilo é, não sei, desinteressante, não sei quais questões que envolvem isso, mas há de fato essa questão. E o porquê da matemática é muito comum, né? A gente, quando está na escola, a gente se deparar com as Olimpíadas de Matemática. Mas, por exemplo, tem aqueles alunos que vão sair da escola e não vão nem saber que existe a Olimpíada Brasileira de História, porque a escola mesmo não se preocupa em divulgar isso. Né? Então, é complicado. Essa questão da própria instituição valorizar o conhecimento matemático somente. A Jéssica Oliveira de Luna fala: crianças pequenas já fazem análise combinatória com casais homoafetivos. Experiência própria. É uma realidade do ser humano, não há como dar as costas para isso. Realmente é muito necessário desconstruir professores nesse sentido mesmo. É uma pauta de suma importância na formação de professores. Refletir sobre formação de professores de matemática que queremos em sala de aula, desconstruir o suficiente para desdobrar uma oportunidade como essa no sentido dos direitos humanos. Essa questão da análise combinatória, ela surgiu muito no nosso questionário, porque a gente perguntou como é que o professor pode falar sobre a questão da diversidade sexual e de gênero, e muitas pessoas falaram na questão da análise combinatória. Uma vez também eu fiz um problema, e aí eu coloquei como enunciado, né, sei lá, Luísa e sua namorada, logo na cara do enunciado. E eu fiquei atento, assim, com os olhos em cima do aluno para ver se ele ia esboçar alguma reação. Nada. Eu até fui lá e eu até cutuquei, eu falei, o que você achou dessa questão? Aí ele falou, tipo, fácil, só. Nada. É bem legal isso, a questão dos LGBTs na análise combinatória, até porque quando a gente fala assim, né, que o homem fica ao lado de sua mulher, já começa por aí, o homem fica ao lado de sua mulher, o pronome positivo está presente. Depois, que é desnecessário, porque a gente só não fala de modo que cada pessoa fique ao lado de com quem se relaciona, né, com quem está, né, não faz sentido, o gênero não faz muita diferença nisso aí, nesses problemas, né. Essa questão da combinatória é bem
um caminho, assim, para a gente poder E é algo desconstruir. bem sutil, né, Tadeu? É algo que do campo da linguagem, né? E a linguagem ela não representa a violência, a linguagem ela é a violência. Então, quando tem um livro que a mãe está na cozinha fazendo a comida e o pai está na televisão, que imagem é que o aluno deve perceber daí, né? E quando eu falo de pesquisa, de laboratório, que eu tenho apenas um homem branco no laboratório, e não mulheres, não mulheres negras, não homens negros, que imagem é que eu vou passar para esse aluno, né? Como o próprio Hugo falou na apresentação dele. Ou então, quando tem alguma mulher ou alguma menina nessa representação, ela nunca está fazendo o experimento, ela está E sempre aí numa me remeteu. posição de espectadora, ou então numa posição de que está espantada com o experimento, e sempre quem está fazendo é o menino, nunca é a menina. Então, isso também passa uma mensagem para as crianças. Isso Luísa? me remeteu à angústia lá do início, uma das primeiras que a gente respondeu, né? Como isso na minha sala, ainda não sei como ir além do conteúdo. Então, acho que esses são exemplos ótimos. Coloque de forma natural na sua linguagem, nos seus exercícios. Acho que isso já é um ótimo primeiro passo. A Ladri fala, os movimentos que incentivam meninas a cursarem carreiras STEM têm focado muito na genialidade de mulheres expoentes dessas carreiras. Em vez de inspirar, isso não assustaria mais as meninas? Para quem não sabe, STEM é uma sigla em inglês, né, que é de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Eu acho essa pergunta extremamente interessante. Eu acho que sim, a princípio pode, de alguma forma, assustar, mas eu acho que cabe também, no caso ao professor, desconstruir essa ideia de que meninas que vão bem nas ciências têm que ser meninas diferentes. Né? Tem que ser meninas que não compartilham das mesmas características de feminilidade que as demais meninas que brincam de boneca, que brincam de casinha e das outras brincadeiras que normalmente são apresentadas para essas meninas. São meninas normais, como qualquer outra, né? Elas só vão bem em determinadas áreas do conhecimento. Algum comentário? A gente passa para a próxima. Próxima, então. Eliana Beth Moll fala: esse tema só me remete a um professor de física da minha época do colégio, que sempre repetia que só tinham mulheres feias na física. Muito triste esse afastamento bruto. Infelizmente, não é, ainda hoje ainda se vê casos como esse nas aulas de física, talvez não tão gritantes como esse, mas não só nas aulas, em diversos outros espaços também. Esses dias eu estava assistindo algumas aulas via YouTube e era de matemática, sobre um determinado tópico específico, era matrizes, e aí a pessoa que estava fazendo essa apresentação, que tinha gravado esse vídeo, era um homem, era branco, e durante a sua apresentação, ele, diversas vezes, quando ele se referia aos espectadores, ele começava com uma simples palavra: senhores. E essa palavra ela já diz tudo. Ela já diz quem ele considera como sujeitos dignos daquele conteúdo, quem não são os sujeitos englobados como sujeitos daquele conteúdo. Enfim, ele já segrega. Então, eu acho que isso é um ótimo exemplo para a gente ver o quanto a linguagem, como o Washington falou, ela é uma violência. Ela já segrega automaticamente. E, por isso, ela é um campo tão sutil, onde essas coisas, essas exclusões, essas segregações são feitas de forma tão sutil. E daí, cada vez mais, a importância da gente olhar não só para os nossos atos, mas para as nossas palavras, porque as nossas palavras carregam ideias, e essas ideias podem ser inclusivas ou excludentes. Então, eu acho que isso é muito importante para a gente prestar atenção também na nossa prática. A gente percebe que muito antes de fazer essa mudança, né, no Eu achei currículo, interessante. fazer essa mudança no currículo, a gente precisa reavaliar a nossa atuação mesmo junto aos alunos, né? Como que a gente está se remetendo a eles? Como a gente está conversando sobre assuntos que
que vão além da matéria, né? Preconceitos, falas que não são inclusivas, que atingem o outro de forma negativa. Então, acho que só nessa dimensão já há uma grande mudança, porque nós somos muito afetados por esses discursos de pessoas que têm a autoridade, né, do conhecimento, do ensino, da razão, que são professores, né, que é a escola. Então, é muito importante falar disso. Pode falar, Luísa. Eu queria chamar atenção para o uso do termo que ele usa, né? Mulheres feias. O que seria mulheres feias? São mulheres exatamente que não performam essa feminilidade, né? Então, aquelas mulheres que os homens desejam, que estão ali para lhe agradar, para serem seu objeto de desejo. Então, eu acho que isso é muito interessante da gente reforçar também, sobre que imaginário se cria uma mulher, que esse imaginário se cria de uma mulher bonita. Por que uma mulher bonita não pode estar? Porque para estar na física, ela tem que, teoricamente, negar a sua feminilidade. Não que isso seja um problema, mas por que isso tem que acontecer, né? Então, a gente fica se perguntando isso. Eu achei importante destacar. Eu acho que nessa fala da Luísa ainda está implicado um outro problema mais fundamental, que é a ideia de que a mulher tem a obrigação, de alguma forma, ser sexualmente atrativa para o homem. Eu acho. Então, é uma outra ideia ainda mais fundamental e mais complicada ainda. E volta àquela questão da pedagogia, né? Quando a mulher ela está na academia, é professora, ela tem que ensinar os pequenos, porque isso remete ao maternal. Então agora vamos para Tamires Torres, querida. Importante mesmo interseccionar as pesquisas, Hugo. Não sei se você conhece as professoras Bárbara Carini e Catimari Rosa. Elas têm pesquisado sobre mulheres negras nas ciências exatas. Sim, Tem são pesquisas. a Bárbara da Química, a Catimari da Física. Sim, são professoras, pesquisadoras extremamente importantes nessas áreas de ensino, nas pesquisas, e com certeza já tive contato com alguns trabalhos delas, e são pessoas excepcionais assim, nessa área de pesquisa. Aladri novamente. Esse discurso é de extrema importância no momento em que temos um desgoverno que tenta sufocar as pautas identitárias. Entender o papel da escola nesse cenário faz parte do nosso fazer profissional. Existe um mecanismo de tensão aí, que justamente quanto mais a gente se fala de diversidade sexual e de gênero, mais vai surgir um discurso reacionário, porque, obviamente, né, se a gente não fala sobre isso, não vai ter um discurso reacionário a isso, não vai ter um discurso conservador. Então, vai cutucar, vai incomodar, e esses discursos são necessários que a gente produza, essas ideias têm que entrar na escola, porque são questões de respeito, são questões de autoestima, de tolerância, né, não são questões de doutrinação. Então, muito dessa reação que a gente está vendo é porque a gente está levando as ideias à frente também, né? Exatamente. Eu acho que remete àquela ideia que foi apresentada na nossa conversa, que é a ideia de que grupos dominantes, eles querem se manter no poder. E para eles se manterem no poder, eles têm que desprezar, eles têm que temer as qualidades ou as características daqueles que são historicamente oprimidos. Então, é natural que, nesse processo de discussão, nesse processo de reivindicação dos direitos, haja manifestações em contrário. Isso é compreensível até. O que isso não pode fazer, que isso não pode influenciar, é que essas discussões cessem e que esses movimentos acabem. Então, acho que está aí o ponto. A Bia fala, tem uma pergunta urgente, Tadeu quer namorar comigo? Enfim, Tadeu, aconteceu, né? Beijo, Bia. Problema Aconteceu. resolvido. A Jéssica Oliveira de Luna. Como pensar na desconstrução entre os próprios professores? De colega para colega. Acho que esse viés é um grande desafio também. Eu lembro de uma questão que fala, né, de professores, principalmente aqueles que estão no início da carreira, não frequentem as salas de professores, porque vai ser só um banho de desespero, de que aquilo tem que ser de uma forma que não afete, que não pense a diferença, né, apenas algo burocrático. O que é que vocês comentam sobre isso?
Olha, no meu primeiro ano dentro de uma escola, eu não ficava na sala dos professores, justamente porque eu sentia que era um clima mais de uns comentários meio chatos, né, até. E como eu estava ali, né, de amigo para amigo, a gente conversa para conversa, a gente tem que conversar com os professores realmente sobre isso. Quando a gente vira um comentário desse, ouvir um comentário desse, a gente não pode ficar calado. Não, e acho que é interessante, até para a gente não afastar o outro da gente tem que falar com jeito. Falar da perspectiva do respeito mesmo. Poxa, isso não valoriza. Pô, olha o que isso significa. Você acha que isso é legal? Tá? Não precisa uma coisa também. Tá errado. A gente tem que trazer as pessoas para o nosso lado. A gente tem que conversar com jeitinho. Eu acho que isso que o Tadeu falou é muito importante, porque se a gente aborda esse tipo de assunto com um tom mais de agressividade, a gente acaba sendo taxado de pessoa agressiva, aquele termo pejorativo de mimizento. Então, eu acho que não é o outro não é preconceituoso porque ele quer só, talvez porque ele falta informação. Então, eu acho que o nosso papel nessa desconstrução, nesse levar informação, é muito importante. E, claro, o outro tem que estar aberto para receber essa informação, mas a gente também tem que saber, às vezes, explicar ou colocar as coisas de uma forma que não soe agressivo, né? Porque a agressividade afasta, a agressividade fecha o espaço do diálogo. E o que a gente quer é o diálogo, é estabelecer o diálogo. Então, às vezes, provocar pequenas inquietações nesses sujeitos, e esses próprios sujeitos vão começar a refletir sobre essas pequenas perguntas, sobre essas pequenas inquietações, e pode ser que aconteça igual aconteceu. Uma professora comentou aqui, o aluno foi até ela procurar saber. Então, pode ser que isso aconteça também com os nossos pares, os nossos colegas. Pode ser que eles queiram saber mais. Então, esse processo de desconstrução, ele não pode ser agressivo, porque senão ele corre o risco de ser inócuo. Ou seja, né, esse discurso de não ir na sala dos professores deve ser mudado, e a gente tem que ir e atuar nas capilaridades, né, e falar de colega para colega, o que é que a gente pensa, né, o que é que eles pensam, como que a gente planta essa semente na cabeça de cada um. Sim. A Renata, né, colega, falou, que live linda, só pesquisadores maravilhosos e assuntos necessários. Obrigada, Renata. A Thaís, né, Tadeu, ainda existe uma relutância dos professores de ciências exatas em abordar certos assuntos. Você acha que isso pode estar ligado a uma associação de assuntos como sexualidade às ciências humanas? Continua. Como ajudar o professor das ciências exatas a transpor essa hesitação de tratar de temas que ele não necessariamente vê como sendo de sua responsabilidade em sala de aula? Esse discurso está muito associado às disciplinas de humanas, às vezes também a educação sexual está associada à disciplina de biologia, que muitas vezes está apegada mais de associar homem ao heterossexual, ao cisgênero, e mulher também a heterossexual, não enxerga, às vezes, essa diversidade sexual e de gênero, né? Não enxerga essas múltiplas variações aí. Mas a gente tem que pensar justamente que, às vezes, primeiro, a posição da escola é muito interessante. A escola ter, nos seus documentos e na sua filosofia, essa coisa de valorização e de respeito é muito bom, porque, às vezes, os professores, até alguns professores tentam fazer algo sobre, mas muitas vezes eles estão taxados de loucos, ou que estão querendo aparecer, ou que estão querendo levantar pautas que são desnecessárias, que estão querendo ser queridos pelos alunos, mas não é isso, tem que ter um apoio, começa por aí, apoio da equipe de professores e apoio da escola. É muito comum a gente associar que a questão da matemática não tem nada a ver com isso, porque a gente está só de números, às vezes, que não produzem nenhum significado para o aluno. Né? A gente taca fórmulas que eles vão memorizar, que às vezes não sabem nem interpretar as fórmulas, porque está mais preocupado em cumprir currículo. Na verdade, cumprir currículo não significa que, primeiro, seja errado, né? A gente tem um currículo para cumprir, de fato, né? A gente adora nossos empregos, a gente tem que manter eles, mas também tem que ter espaço para discutir essas coisas. E é o que eu falei, são nos pequenos discursos, né? São nas pequenas coisas que a gente começa a fazer isso. Quando a gente vê uma situação, por exemplo, de bullying em sala de aula, acho que na posição como professor a gente não pode mais ficar quieto diante disso. Não necessariamente a gente precisa falar sobre isso, às vezes, abertamente na sala de aula, porque às vezes pode constranger um aluno. Mas, inclusive aquele que recebeu ofensa, mas a gente pode conversar talvez num pós-aula, né? Tipo, vamos conversar um pouquinho aqui sobre esse assunto. Ou também, em outros casos, escolher um tema para abrir a sua aula, né? No questionário falou muito de estatística, abrir
com temas sobre diversidade sexual e de gênero, abrir falando sobre mulheres, essas coisas todas. Então, tem possibilidades, né? O que acontece é que a gente está tão acostumado a ficar numa posição confortável de não tratar desses assuntos, dessa posição de que a matemática tem que ser neutra em relação a esses assuntos, que gera um pouco de resistência a começar a falar sobre eles. Eu acho também, Tadeu, que parece que tem muito essa questão da ciências humanas, ciências exatas, parece que o professor carrega muito a imagem da sua própria disciplina. E eu acho que esquece que, antes de tudo, todos são professores. Eles são professores de distintas disciplinas, mas antes todos têm algo em comum, que é ser professor, né? Que é lidar diretamente com o ser humano e a questão da subjetividade de cada sujeito. Então, acho que esse carregar muito a imagem da disciplina para si, né, o professor de matemática, e automaticamente associa a matemática à sua imagem, né? Parece que se esquece a questão do ser professor antes de tudo. Então, acho que é preciso também ficar atento a essa questão, né? A Helena coloca, estava pensando aqui sobre o que o Hugo disse dentro da física, na maioria dos professores de física serem homens, e isso acontece nas ciências exatas em geral, principalmente para os alunos mais velhos. E como a falta de representatividade, já que a maioria são homens brancos, cis, heterossexuais, também contribui para o afastamento de todos os alunos que não se enxergam ali. Sim, exatamente. O fato de que a grande maioria dos professores são homens e a imensa maioria heterossexuais, de fato, contribui para que esses diversos outros sujeitos que às vezes gostam de disciplina, mas que que não se sentem representados e por isso acabam se afastando. Eu, por exemplo, tenho uma amiga que também hoje faz doutorado em ensino de física e ela sempre foi muito boa em física. Ela sempre falava, eu sempre gostei muito de física, mas numa bela hora no meu ensino médio, vários professores começaram a me desencorajar, porque falava que eu não ia ter sucesso, porque falava que ali não era lugar para mulher, e eu acabei indo fazer faculdade de outra área. Ela fez ciências sociais, no caso, que normalmente é uma disciplina que se associa ao gênero feminino. Então, repara que, nesse caso específico, ela foi uma, mas quantas outras meninas hoje não fizeram outras faculdades, estudaram outras coisas, quando, na verdade, elas queriam estudar física ou qualquer outra área da ciência, seja matemática, engenharia ou qualquer outra coisa, e seriam muito bem-sucedidas. Então, essa não só a falta de representatividade, mas os próprios discursos ativos desses sujeitos contra a existência de outras pessoas nessas áreas são fatores que, de fato, afastam as pessoas. E é uma das coisas que a gente também tem que começar a combater. Próxima pergunta. A Tamires fala, Luísa, sobre a proposta do curso, é para levar reflexões em como professores podem agregar os direitos humanos nos conteúdos matemáticos também, ou o foco é que seja em suas práticas? Eu dei uma travada aqui, mas eu acho que foi a pergunta da Tamires, né? Isso, tá aparecendo. Então, é um pouco pensar em tudo, né? É pensar tanto em relação à atitude do professor em sala de aula, mas pensar naquilo que o Tadeu falou. A gente tem um currículo para cumprir, a gente sabe disso. Então, como que a gente pode usar esse currículo ao nosso favor para abordar temas relacionados a direitos humanos? Então, essa é a perspectiva que a gente quer abordar no curso. Que os professores construam esses caminhos junto com a gente. A Adriana falou, uau, essa é a frase, as diferenças não podem virar desigualdades. Obrigado, Adriana. Próxima. A Jéssica volta e fala que é a configuração patriarcal, né? Aquela discussão de gênero que a gente estava falando. Mulheres são moldadas ao ser maternal, dedicado do cuidar. Justamente, Jéssica. Exatamente, as mulheres são moldadas para se preocupar com pessoas, se preocuparem em constituir família, se preocuparem em serem boas mulheres, mas difíceis são aquelas que são incentivadas a serem boas cientistas, a serem boas em matemática e a serem boas nessas áreas que são dominadas pelo gênero masculino. Então, de fato,
é um problema social, não é tão só um problema das ciências, ou da matemática, ou da física, mas é um problema social. E aqui a gente acaba discutindo uma dessas consequências, algumas dessas consequências desse problema intrincadamente social que a gente vive. Não? E Fernando Cardoso fala, exatamente, Hugo, a sociedade ainda não reconhece as outras inteligências como essenciais para o desenvolvimento humano. Exatamente. No nosso modelo de sociedade atual, a gente valoriza aquelas pessoas que são boas em matemática, boas em física, até boas em química, mas a gente não valoriza o bom ator, a gente não valoriza a criança que saiba interpretar bem, que seja boa nos esportes, na ginástica, nas linguagens, em história, em outras áreas do conhecimento. Isso a gente pode entender que nesses últimos períodos pelo qual passou a nossa sociedade, numa demanda de mão de obra para campos profissionais que lidem com as ciências, tenha levado a esse maior valor a essas ciências, mas isso não apaga o fato de que existem outras pessoas que são boas em outras coisas, e elas também merecem ser valorizadas pelo seu valor. A Eliana pergunta, Hugo, você acredita que o fato de não ter tantas mulheres como superdotadas são pela falta de incentivo e apoio desde pequenas? Olha, a posição nossa a posição nossa leva a gente a dizer que sim, porque nós não acreditamos que homens são feitos para alguma coisa e mulheres são feitas para outras. Então, é um longo processo. Eu acho que o que precisa ficar mais claro aqui é que, como a Guacira fala no livro dela, Gênero, Sexualidade e Educação, é um processo longo, contínuo, diário, e muitas das vezes imperceptível. Quando as meninas são socializadas para brincar de casinha e cuidar de bebês, você já está inculcando nela a necessidade de se voltar para pessoas e não para coisas. Quando ela chega no ensino médio e ela se depara com essa nova área que ela tem que estudar, e ela vê que isso não trata daqueles interesses dela, ela já se sente excluída. Então, é um longo processo que a gente tem que levar em consideração. De fato, a falta de representatividade feminina é, primeiro, um produto desse processo, como essas mulheres não se sentem representadas e não se sentem atraídas por essas carreiras. É natural que haja essa subrepresentatividade, mas ela acaba se tornando um ciclo. Essa falta de representatividade, além de consequência, acaba se tornando também uma causa para reforçar esse ciclo vicioso. Ou seja, menos mulheres como cientistas, menor quantidade de meninas se sentem representadas nessa área de estudo. Então, é um processo que a gente precisa quebrar. A gente precisa começar a perceber maneiras de quebrar esse processo que reforça a ideia de que meninas não são apropriadas para estudar as ciências. É uma ideia de poder simbólico. Nessas brincadeiras, elas falam justamente que as mulheres, né, elas devem se limitar ao lar e os homens têm o mundo, né, os carrinhos, os super-heróis, o mundo é deles. Então, ó, a Luísa, a Thaís falou, Luísa, coração. Luísa travou? Travou. A Jéssica Luna fala, as mulheres bonitas não podem estar no mesmo espaço do patriarcado por uma questão de hegemonia, uma vez julgadas como sexualmente atrativas para este público, relação de poderes de domínio. E a Renata fala, a gente vê isso até na forma... Como que o homem vai dominar uma mulher se ela está no mesmo patamar? Estão falando só, como um homem vai dominar uma mulher, ter poder sobre ela, se ele está no mesmo patamar que ela? Então, é natural que ele a expulse desses espaços. Coloca, a gente vê isso até na forma que se espera que as professoras se vistam maquiadas, muitas vezes de salto, mas um professor pode estar vestido mais informal e isso é normalizado. Exatamente. Por que se espera das mulheres que elas estejam melhor, vou botar aqui entre muitas aspas, melhor apresentadas
e isso não tem a mesma, não se exige a mesma coisa dos homens, entende? Padre fala, a sala de professores é um espaço de luta e atuação. No início é difícil mesmo, mas é um espaço muito rico de negociação. Foi local de partida onde muitas ações nasceram nas escolas em que trabalhei. Muito obrigado pelo comentário. É, E realmente é chegamos ótimo, a porque essa assim, conclusão, né? às vezes a gente chega na escola, né, como recém-chegados, e a gente fica um pouco acanhado. Mas é isso, a gente vai ganhando nossos espaços, a gente vai conquistando os nossos aliados, assim, para justamente tratar dessas questões. Esse comentário é ótimo, é isso mesmo. Fernando, né? Parabéns para a equipe, tema muito interessante, a organização da live está impecável. Obrigado, Fernando. Obrigado. Obrigado ao Agnaldo também, que está organizando tudo por Obrigada. trás. Aí, ele, ó, vocês são e foram incríveis, que orgulho. Muito bom. Os comentários foram Então, excelentes. não temos mais perguntas, né? Então a gente agradece a todos que acompanharam, a todas e todes. Obrigado pelos comentários, enriqueceram muito o diálogo, né? Aprendemos muito com vocês também, com as suas práticas, né, que foram compartilhadas aqui. Eu queria que todos, né, também fizessem uma fala para finalizar a live. Luísa. Queria agradecer novamente aos comentários, foram realmente excelentes, trouxeram muitas reflexões positivas. Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma para abrir novas ideias para as práticas de vocês, para as pesquisas de vocês. Estejam à vontade para contatar a gente pelo e-mail que está no slide que a gente compartilhou. Tadeu. Eu faço coro às palavras da Luísa, porque realmente a gente tem que pensar como que a gente vai aplicar essas coisas na sala de aula. Não é um processo, como a gente diz, né? Como é um discurso naturalizado muitas vezes, né, da heteronormatividade, a gente tem que pensar sobre o assunto, a gente tem que coçar a cabeça sim, e a gente tem que buscar aliados, como eu já falei anteriormente. Mas eu achei muito legal, os comentários foram super pertinentes, é ótimo porque mostram quanto que a gente tem para discutir ainda, né? A gente sempre tem novas reflexões no grupo, até como a teoria do reconhecimento fala, é uma espiral, a gente vai estar sempre discutindo, vai estar sempre reconhecendo novas necessidades, não necessariamente necessidades no campo da identidade sexual de gênero, mas de qualquer esfera. Então, a gente tem sempre um espaço para crescer e essas conversas são perfeitas para isso. Hugo. Eu agradeço a todos que ficaram com a gente aqui até agora. Obrigado também pelos comentários, enriqueceram muito o nosso diálogo. E para terminar, eu só gostaria de dizer que antes da gente querer começar a mudar qualquer coisa ao nosso redor, eu acho importante a gente olhar para nós mesmos. E a gente tem que começar a perceber os nossos pequenos atos, os pequenos atos diários que nós fazemos que podem ou não estar contribuindo para que essas diferenças se tornem desigualdade. Então, acho que esse é um ponto que marca muito a nossa live de hoje, vamos prestar atenção nos nossos atos, nas nossas práticas, para que as diferenças que são inevitáveis na nossa sociedade não se tornem, não agravem as desigualdades que hoje já são tão marcantes na nossa sociedade, e isso tem reflexo muito, muito visível no nosso cotidiano. Igor. Eu também queria agradecer a todo mundo, acho que muito obrigado pela participação, acho que ouvir vocês, todos vocês, é muito importante, né? Ainda mais dentro da minha perspectiva, que trabalha diretamente com ouvir pessoas, então isso mostra o quanto que é enriquecedor esses comentários e as falas também de todos os meus colegas, né? E aí a gente está aos pouquinhos ganhando, né, essa visibilidade, ganhando um espaço para a gente conseguir se expor e mostrar à sociedade que a gente está aí presente. Agradeço a todos, meus colegas aqui do painel. Agradeço a todos os comentários, estão comentando, né, que foi sensacional. Aos amigos, colegas, professores, a todos que nos acompanharam até aqui. E assim eu encerro, né, falando que nossa live termina, mas os trabalhos continuam, a luta continua e avante, né? Obrigado a todos e até mais.